Cumprimento os nossos alunos da Faetade com a paz do Senhor. Hoje nós vamos estudar juntos a matéria de cosmogonia bíblica. Esta matéria é baseada no livro de Gênesis, o primeiro livro na Bíblia, o livro das origens, porque este livro fala de como tudo começou. O nosso livro-texto tem o mesmo título, Gênesis. E vemos na introdução que o autor escreveu que o livro de Gênesis é a introdução à Bíblia. Sem esse primeiro livro do Pentateuco, a Bíblia seria incompleta, incompreensível. Gênesis é o livro das origens, que fala como tudo começou. O universo, a vida, a raça humana, o pecado, a redenção e o povo eleito de Deus. Gênesis também nos fornece o fundamento histórico das grandes doutrinas bíblicas. Nós vemos na página 16 que o livro de Gênesis foi escrito originalmente em hebraico e era conhecido como Bereshit, que significa no princípio. No século III a.C., 72 tradutores traduziram o Antigo Testamento para o grego. E essa nova versão foi chamada de Septuaginta. E a Septuaginta usa o nome de Gênesis para o primeiro livro da Bíblia. Esta palavra significa origem, fonte ou geração. O livro de Gênesis foi escrito originalmente em hebraico, com o nome de Bereshit, que significa no princípio. No terceiro século antes de Cristo, o Antigo Testamento foi traduzido do hebraico para o grego. E a Septuaginta usou o nome grego Gênesis para o primeiro livro na Bíblia. E essa palavra significa origem, fonte ou geração. Vemos que o Antigo Testamento é dividido em 4 partes. Começa com a lei, o Pentateuco, o Torá, que fala dos primeiros 5 livros. Depois tem os livros históricos, que contam a história do povo de Israel. Em seguida tem os 5 livros poéticos. E depois os livros dos profetas, 17 profetas, os 5 maiores e 12 menores profetas. Quem escreveu o livro de Gênesis? Obviamente foi Moisés. A Bíblia claramente se refere a Moisés como o autor do livro de Gênesis, bem como todo o Pentateuco. Quais são as evidências da autoria mosaica? Primeiro, as referências bíblicas. O próprio Pentateuco fala que Moisés foi o autor. Também nós vemos outros escritores do Antigo Testamento atribuindo o Pentateuco a Moisés, como o profeta Daniel. Vemos também no Novo Testamento que Jesus Cristo e outros escritores se referiram a trechos do Pentateuco como de autoria de Moisés. Vemos também que o estilo narrativo de Moisés é aquele de alguém que viveu no Egito e conhecia bem aquela cultura e aquela sociedade e aquela terra. Também as descobertas da arqueologia comprovam que Moisés foi o autor. Tem nomes e termos tipicamente egípcios que oferecem evidências de que o autor do Pentateuco tinha habitado no Egito. E vemos também as qualificações de Moisés, como evidência que ele escreveu o Pentateuco e o livro de Gênesis. Atos 7:22 diz que Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. Então Moisés tinha o preparo e o caráter para ser o autor de Gênesis e do Pentateuco. Mas sempre tem aqueles que vão refutar a autoria de Moisés, que eles não concordam. E existe a teoria documentária que alguns usam
para refutar Moisés como autor. A história dessa teoria é o seguinte: em 1753, um estudioso francês com o nome de Jean Astruc observou 3 fatos a respeito de Gênesis. Um era que alguns trechos de Gênesis e do Pentateuco usavam o título Elohim para Deus e outros usavam o título Yahweh, o Senhor. Ele também diz que parecia haver relatos duplos em Gênesis e no Pentateuco. E ele diz que apareciam nesses relatos duplos estilos literários diferentes. Então, Astruc concluiu que Moisés havia encaixado material de 2 documentos de autores diferentes para compor o livro de Gênesis. Em 1787, Eichhorn deu aos esses dois supostos documentos os nomes J, que representa Jeová ou Yahweh, e Elohim. Ele afirmou que não foi Moisés, mas um editor desconhecido que reuniu em Gênesis o material dessas origens documentárias. Como resultado, surgiram 2 tipos de crítica bíblica, 2 formas de interpretar e avaliar o texto bíblico. Um foi a baixa crítica textual, que produziu um texto muito exato por meio de comparação dos manuscritos antigos, e a alta crítica, que tratava da da autoria, da história literária e a exatidão histórica da Bíblia. A incredulidade dos autocríticos levaram eles a rejeitar determinadas evidências e usar hipóteses não comprovadas como base do seu raciocínio. Eles consideraram que todos os relatos no Pentateuco com aspectos sobrenaturais eram mitos ou lendas. O testemunho bíblico a respeito dos seus autores e da sua inspiração divina não era aceito pelos altos críticos. Alegaram que depois do exílio na Babilônia, redatores desconhecidos teriam reunido o texto do Pentateuco. Julius Wellhausen disse que a Bíblia não era a revelação de Deus ao homem, mas simplesmente um registro de como o homem procurava Deus. Então essa foi a teoria documentária. E ela foi divulgada desde as universidades alemãs até aos seminários da Europa e dos Estados Unidos, e de lá para os púlpitos de milhares de igrejas. E milhões de pessoas sentiram sua fé na palavra de Deus destruída por essa teoria. E essa seria uma das razões que os pioneiros pentecostais no Brasil não aceitavam a ideia de fundar seminários e institutos bíblicos lá no começo. Hoje a história é outra. Dentro das denominações pentecostais existem muitos institutos bíblicos e seminários, mas lá atrás não existia essa ideia. A maioria dos autos críticos ainda sustenta essa teoria, conhecida como JEDP, do Pentateuco. Muitos seminários ainda ensinam essa teoria como fato confirmado. Essa teoria documentária tem 4 partes, que os irmãos precisam saber para poder refutar ela. A primeira parte tem por título a letra J, representando Jeová, um dos nomes de Deus. Eles dizem que este documento tenha sido escrito em meados do século 9 a.C., durante a monarquia israelita. Então, séculos depois de Moisés. Então, ele não escreveu o Pentateuco. Depois tem a parte E, que representa o nome de Deus, Elohim. Os trechos do Pentateuco que usavam o nome Elohim, supostamente provinham de uma segunda origem documentária, do século 8 a.C., mas tempos depois de Moisés. A terceira parte tem a letra D, que representa Deuteronômio. É considerado uma fraude piedosa, uma falsificação.
alguns sacerdotes nos templos de Josias, que queriam promover um reavivamento, escreveram esse livro, dizem. E tem a parte P, que representa origem documentária sacerdotal. Dizem que foi escrito durante o cativeiro na Babilônia e depois. Os estudiosos conservadores rejeitam completamente essas conclusões da teoria documentária. Estudiosos bíblicos fizeram análises eficientes da teoria documentária e indicaram muitas fraquezas. Também as escavações arqueológicas demonstram que Wellhausen estava errado. Tábuas de barro descobertas têm comprovado a veracidade do texto bíblico em Gênesis e na sua descrição do fundo histórico patriarcal. Vamos examinar 4 das supostas provas da teoria documentária. Primeiro, dizem que os 2 nomes para Deus mostram que Moisés não escreveu esse livro. 2 fatos revelam que esta evidência não é base suficiente para atribuir determinados trechos a autores diferentes. 1. Muitos capítulos no Pentateuco não mencionam nenhum dos nomes de Deus. E segundo, muitos trechos usam o título geral para a deidade, Elohim, e usam o nome pessoal, juntos ou intercalados. Deus inspirou o uso de nomes diferentes para enfatizar determinadas verdades. Por exemplo, em Gênesis 1 temos o nome Elohim, o título de majestade para o Criador. Mas no capítulo 2, onde a ênfase muda para o relacionamento entre Deus e o homem, o escritor usa o nome de Deus, Yahweh. Também, quando dizem que tem relatos duplos, vemos o seguinte: os exemplos principais citados pelos críticos são os relatos da criação em Gênesis 1 e 2. Podemos ver facilmente que não são realmente repetições. O primeiro capítulo oferece um relato geral da criação, enquanto o segundo capítulo entra nos detalhes. E esse é um padrão comum na literatura hebraica. Primeiro vem um resumo, depois o relato com os pormenores. Depois temos os aparentes conflitos nos relatos que esses autocríticos criaram. Eles dizem que há alguns registros que os críticos dizem ser relatos conflitantes de um evento são realmente relatos de 2 eventos semelhantes, porém separados. E também em relação às diferenças de estilo literário que eles usam para dizer que foram autores diferentes do livro de Gênesis, diferenças no vocabulário e na estrutura da escrita não comprovam a existência de autores diferentes. O estilo do autor muda de conformidade com a matéria tratada. Agora vamos ver o propósito do livro de Gênesis. O livro de Gênesis tem o seguinte propósito de transmitir. 1. Como Deus relacionou-se com a humanidade na origem do universo, dos seres humanos, do pecado e da redenção. E 2. A redenção do povo por meio do qual Deus enviaria ao mundo o Redentor. O tema do livro de Gênesis, nós vemos o tema de toda a Bíblia é a redenção da humanidade. Então, Gênesis é o começo, o tema de Gênesis é o começo do plano de Deus para a redenção. E ele fez isso escolhendo um povo para si. Nós vemos que Gênesis é dividido em 2 partes. A estrutura de Gênesis tem 2 partes. Tem a primeira parte é a história primitiva, dos primeiros 11 capítulos, e a partir do capítulo 12, nós vemos a história patriarcal. Gênesis 1 a 11 apresenta a necessidade da redenção, vendo que o homem cai no pecado, e vemos os males decorrentes como as dores, a violência,
o pecado corrompendo a terra ao ponto que Deus teve que eliminar a humanidade com o dilúvio, menos Noé e sua família, e começar de novo. Mas mesmo assim, a raça humana rebelou-se novamente lá na Torre de Babel. Que a partir do capítulo 12, encontramos uma mudança de ênfase no livro de Gênesis. A história geral da humanidade cede lugar à história de uma única família, Abraão e seus descendentes. E de Gênesis 12 até o fim do livro, nós encontramos a história do povo eleito de Deus. Vamos falar um pouco sobre a criação e a ciência. A teoria da evolução é ensinada muito em nossos dias. Lembremos que a teoria da evolução é apenas uma teoria, uma opinião baseada na observação. Não é um fato comprovado. A evolução não é tão amplamente ensinada nas escolas ou aceitas pelos cientistas quanto anteriormente. Mas ainda há muitas escolas e instituições que ensinam esta teoria como realidade. E esta teoria ainda está destruindo a fé de muitas pessoas na veracidade da palavra de Deus. Muitos livros de ciências excluem Deus da criação e contradizem o relato bíblico. Muitas pessoas aceitam a teoria da evolução sem questionar ela. Aceitam ela como ciência, como uma base para sua filosofia de vida. Eles dizem, se o homem não passa de um animal altamente desenvolvido, se ele é apenas o produto do seu meio ambiente, então ele não é moralmente responsável por suas ações. E vemos isso hoje em dia na nossa sociedade. Hoje todo mundo quer seus direitos, mas não querem assumir suas responsabilidades. Porque a evolução diz que nós somos animais e não somos responsáveis por nós mesmos. Mas a evolução tem fracassado. Ao excluir Deus da criação, a evolução fracassa porque deixa de responder às perguntas vitais como estas. 1. Como a matéria veio a existir? De onde veio tudo que vemos no mundo de hoje? Toda a matéria. Onde se originou a vida? Apareceu um dia, de repente? Qual é o propósito do homem? Qual é o destino do homem? A evolução não responde essas perguntas, mas a Bíblia tem as respostas. A evolução fracassa como ciência, porque falta evidências para suportar ela. O fato de a Bíblia não ser um livro científico não significa que ela não seja verdadeira. Ela se limita em grande medida à origem, ao propósito e à causa da criação. Não haveria motivo para que Deus oferecesse detalhes a respeito de como se cria o universo. Se Deus tivesse respondido todas as nossas perguntas e dado todos os detalhes da criação, não haveria biblioteca suficiente para conter todos os livros. Então, no livro de Gênesis, Deus nos deu apenas um resumo de como Ele criou o universo e a raça humana. O cristão deve interpretar cuidadosamente a Bíblia, confiando que as descobertas genuínas da ciência concordarão com a verdade bíblica corretamente interpretada. E quero lembrar os irmãos que antes de argumentarmos ou debatermos com o evolucionista, nós precisamos conhecer a Bíblia. Precisamos conhecer o assunto que nós vamos debater. Agora, a idade da raça humana é uma área principal de conflito entre a Bíblia e a ciência. Muitos cientistas indicam grande antiguidade. O bispo Husserl somou os anos nas genealogias da Bíblia e fixou a data da criação em 4004 a.C.
Mas a Bíblia não estabelece datas. Todos os esforços para datar a origem do homem na base das genealogias fracassam por causa de dois costumes dos escritores hebraicos. O termo pai, usado muito em Gênesis, não correspondia necessariamente ao genitor. Logo, os pais das genealogias podem ser um antepassado ilustre. E também, não raras vezes, as genealogias deliberadamente omitiam os nomes dos parentes menos importantes. Então, às vezes, as genealogias que encontramos em Gênesis pulavam gerações. Então, muitos estudiosos cristãos acreditam que há lacunas grandes na cronologia do Gênesis e que a raça é muito mais antiga do que antes se acreditava. Baseado nos gráficos do crescimento da população mundial, podemos supor uma estimativa entre 10 mil e 15 mil anos atrás para a criação da humanidade. Vamos falar um pouco sobre os dias da criação. Os geólogos estimam que a Terra tem milhões de anos. Baseiam esta conclusão no tempo necessário para o esfriamento da crosta terrestre e para o acúmulo dos sais no oceano e para a formação de rochas sedimentares, como vemos no gráfico na página 29 da primeira lição. Convictos que a palavra de Deus, corretamente interpretada, está em harmonia com os fatos reais da ciência, diferentes estudiosos cristãos têm sugerido várias teorias a respeito dos dias da criação. A primeira teoria a respeito da criação é o conceito tradicional, que diz que Deus criou a terra e os céus em 6 dias de 24 horas. Alguns anos atrás, eu e minha esposa estávamos viajando pelo estado norte-americano de Montana, onde ela foi criada. Passamos por uma cidade pequena e à beira da estrada vimos esse prédio com o que parecia um dinossauro pulando do prédio, saindo pela parede. Paramos para ver o que era aquele prédio. Descobrimos que era um museu de cientistas cristãos. E lá dentro do museu eles mostraram objetos e manuscritos e modelos de dinossauros para mostrar que Deus realmente criou a Terra em 6 dias de 24 horas. Mas existem outras teorias também para a criação. Gênesis capítulo 1 se refere a 6 dias da criação, de 24 horas cada. A teoria da evolução se pressupõe que fósseis e rochas têm bilhões de anos de idade. Todas as datas oferecidas pela geologia eram pressupostas antes de ser inventada a datação radiométrica. A quantidade dos sedimentos nos oceanos parece indicar que sua idade é de 10 milhões de anos e não 1 bilhão de anos, como alegam os evolucionistas. A quantidade de silício e níquel levado aos oceanos pelos rios parece indicar a idade de apenas 8 ou 9 milhões de anos para a nossa Terra, ao invés de 1 bilhão de anos. Também existe a teoria da lacuna, que fala de 2 criações. Dizem que Gênesis 1:1 se refere a uma criação original no passado remoto. E essa criação foi destruída quando Satanás e seus anjos se rebelaram. E o julgamento divino contra a terra deixou ela em condição caótica, como diz Gênesis 1:1. Mas essa teoria vem acompanhada de graves dificuldades. Para começar, a Bíblia ensina que a queda de Satanás não resultou em catástrofe universal e a necessidade de uma segunda criação. Gênesis 1 e 2 se refere não a uma terra arruinada, mas à primeira etapa de uma criação incompleta.
Também temos a teoria teísta da evolução, que diz que Deus usou a evolução para criar. Deus levou seu tempo misturando a evolução com seu poder para criar tudo que existe. E diz que em certa altura do desenvolvimento da criação, o animal humano recebeu alma e ficou sendo verdadeiramente humano. Essa teoria enfrenta problemas graves no relato da criação de Eva e na solidariedade da raça humana. Porque a Bíblia diz em Atos 17, 26, de um só fez toda a geração dos homens. Também tem a teoria do dia pictorial, que diz que Deus revelou e não realizou a criação em 6 dias. Diz que Deus levou tempo para fazer a criação, mas ele resumou em 6 dias. Depois tem a teoria do dilúvio universal, que diz que Deus fez tudo em 6 dias, mas o dilúvio fez uma reviravolta na criação. Os proponentes deste conceito declaram que Deus criou a terra em 6 dias literais, mas dizem que o dilúvio produziu uma reviravolta tão tremenda da superfície da terra, que as camadas geológicas foram depositadas dentro de pouco tempo. A vida animal e vegetal sepultada por essa reviravolta produziram os depósitos de fósseis e os campos de petróleo e carvão. Dizem que Deus produziu o dilúvio inclinando a terra 23,5 graus e que a terra continua nessa situação até hoje. E quando Deus fez essa reviravolta, ondas gigantescas resultaram dessa angulação e causaram a estratificação e as mudanças abruptas no clima e nas estações. Quem já assistiu aquele filme 2012 na televisão, podem pegar uma ideia dessa teoria do dilúvio universal, onde dizem que no ano de 2012 aconteceria uma reviravolta no nosso planeta devido à gravidade dos outros planetas e do Sol, e que ondas gigantes cobririam a Terra inteira. Mas essa teoria sugere que havia um grande véu de vapor de água em derredor da Terra. Seriam o que a Bíblia diz quando fala das águas acima do firmamento ou do céu. E para produzir o dilúvio universal, Deus condensou o véu e também fez irromper as águas abaixo da terra. Aqueles que se opõem a essa teoria argumentam que as geleiras podem ter feito esses depósitos extraordinários de detritos vegetais e animais e que nem todas as rochas estratificadas são deitadas pela água. Além disso, os métodos de datação científica estabelecem a idade de muitos fósseis em milhões de anos antes do dilúvio bíblico. E depois temos a teoria da alternação entre dias e eras. Dizem que a criação aconteceu em 6 dias, mas foram separados por vastas eras geológicas. E temos a teoria da criação progressiva, que fala do dia como era. Aqueles que defendem essa teoria dizem que a palavra dia, às vezes, é usada na Bíblia para referir-se a um período de tempo durante o qual acontece algum evento. Logo, o dia, como em Gênesis capítulo 1 e 2, não é o período de 24 horas. Eles também se baseiam em 2 de Pedro 3,8, que diz que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Segundo essa teoria, os dias da criação são eras consecutivas nas quais a atividade da criação ocorreu. Essa teoria tem problemas, porque dia, era e período são traduções alternativas com igual probabilidade na Bíblia. Não havendo a possibilidade de ninguém voltar ao passado a fim de testemunhar e narrar a história da criação,
aceitar uma dessas 7 teorias precisa ser uma questão de fé. Não havendo a possibilidade de ninguém voltar ao passado a fim de testemunhar e narrar a história da criação, aceitar uma das 7 teorias precisa ser uma questão de fé. A ciência sempre está descobrindo novos dados, rejeitando teorias ultrapassadas e formando novas conclusões. Temos absoluta certeza de que as descobertas futuras, se interpretadas corretamente, vão resolver muitas das supostas contradições de hoje e lançarão mais luz sobre o registro bíblico. Até lá, vamos aceitar o que a Bíblia literalmente diz. Para a próxima aula, os irmãos podem ler a lição 2 e fazerem os exercícios para se preparar. Que Deus abençoe os irmãos e seus estudos.